7h31, de volta no Folha no Ar, primeira edição, sempre ao vivo. Muito bom dia para você que nos acompanha. Obrigado aí sempre muito pela audiência, tanto na rádio quanto pelo streaming. Voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com saúde e segurança do trabalho, engenharia do trabalho, exames toxicológicos, consultas médicas e muito mais. Bom, no programa de hoje, prazer e a satisfação sempre de poder receber aqui Quissamã. Para falar de Quissamã é sempre muito bom. E hoje nós temos então a presença da vereadora Alexandra Moreira, do PSC, e ela vem para conversar conosco nesta manhã, né, por videoconferência. Vereadora, muito bom dia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia ao Cláudio Nogueira, bom dia ao jornalista Luiz Abreu, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, que estão nos ouvindo nesse momento, todos os conectados do Folha no Ar. É um prazer estar aqui falando para vocês e agradecer desde já o convite para estar aqui nessa manhã de sexta-feira conversando sobre assuntos tão relevantes, não só para Quissamã, mas para a região. Muito obrigada pelo convite. Vou começar, como eu disse no bloco anterior, com uma pergunta, com um comentário que eu acabei não fazendo, porque me alonguei nos iniciais. Afinal, 400 mil mortos, né? Não é todo dia, infelizmente foi ontem. Mas em relação à SEDAI, qual a sua opinião? A gente sabe que está havendo uma queda de braço aí, você é do PSC, do partido do governador, Cláudio Castro. Aliás, eu estava até comentando aqui, você chegou a me mandar, mas eu tive que apagar a mensagem do WhatsApp, estava com a memória cheia, acabei não vendo o link. Vou saber que antes, por pouco você não é a governadora em exercício, né? Exatamente. O convite foi feito, mas o cavalo passou encilhado, né? Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas e o Cláudio é uma pessoa muito preparada e foi uma escolha muito bem acertada do partido para compor a chapa com o governador afastado, Wilson Witzel. O Witzel deve cumprir a etapa, né? O Witzel ninguém, acho que nem ele próprio espera voltar para o governo. É só uma questão ritual, do rito mesmo. Agora, a questão do SEDAI, eu te comentei ontem aqui, o TJ corroborou a decisão da Alerj. Houve até um bate-boca anteontem entre o presidente André Siciliano e o deputado de Campos, estadual de Campos, Rodrigo Bacelar, que eram muito aliados, né? E houve um bate-boca lá entre eles, troca de acusação em relação à ameaça, né? Está no vídeo, no blog Opiniões, para quem não viu ainda. Mas, enfim, o que parece muito claro é que há uma queda de braço entre o Siciliano, o presidente da Alerj, e o Cláudio Castro, né? E não é que o Siciliano seja contrário à privatização em si, mas nos termos em que isso está se fazendo em relação ao regime de recuperação fiscal, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, da sua posição. Bom, Aloysio, o que está acontecendo nesse momento são as prévias, né, os momentos prévios para se realizar o leilão de concessão de serviços públicos, de saneamento básico também, não só da água, mas de saneamento básico. É muito importante falar isso, porque nós estamos observando vários comentários nesse sentido, como se estivéssemos privatizando, né, a estatal. E, na verdade, é uma concessão dos serviços públicos de saneamento básico e de água que, em verdade, é prerrogativa dos municípios, mas na região metropolitana, por exemplo, o Instituto Rio Metrópole detém, né, essa competência para estar falando dos municípios agindo em nome dos municípios da região metropolitana. São 35 municípios que são servidos pela SEDAI, né? E, na verdade, a gente tem uma situação crônica no estado do Rio de Janeiro e não estou me desvencilhando do meu posicionamento,
mas penso que a gente tem uma questão crônica para atacar no estado do Rio de Janeiro, porque nós temos municípios que não têm saneamento básico, não têm água, né? E ao longo dos anos, o Estado se mostrou ineficiente na prestação desses serviços. Eu não estou dizendo que a concessão ela irá resolver o problema de imediato, mas os estudos técnicos realizados, inclusive estudos técnicos feitos pelo Tribunal de Contas, e que abalizaram a decisão do ministro Fux, inclusive, dão conta de que é possível, que é viável, e o Estado não perde a sua autoridade sobre o fornecimento desses serviços. Volto a dizer, não só de fornecimento de água, mas também de tratamento de esgoto dessa cidade. Então, o meu posicionamento é claro, a favor dessa concessão que seja feita, até para que a gente resolva problemas crônicos, como Magé, por exemplo, não tem água, né? Não tem saneamento. São Gonçalo, né? Aqui mesmo em Quissamã, nós temos a SEDAI ofertando de forma precarizada o serviço de fornecimento de água. A captação é feita na Lagoa Feia e há anos é feita no mesmo local. O descarte dos resíduos que são após o tratamento da água são feitos, são lançados no canal Campos Macaé, né, na Lagoa Feia, no canal Campos Macaé, e nós temos problemas sérios com relação ao abastecimento de água em localidades mais afastadas, que o município, inclusive, não possui nenhum instrumento legal, nem convênio para esse tipo de serviço, e o tratamento de esgoto é feito pelo município. Então, há um conflito, eu enxergo um conflito não só no município de Quissamã, e essa deve ser a realidade de outros municípios também. Porque quando você fala em saneamento básico, tem que pensar em tratar a água, mas prioritariamente em ter um destino correto ao esgoto, né? Você não pode tratar as duas coisas de forma distinta. Então, eu penso que o modelo que foi apresentado, esse modelo foi discutido, esse modelo foi objeto de discussão e de análises técnicas por órgãos abalizados. E agora, nesse momento, está havendo essa discussão, né, entre a Alerj e o governo do Estado, mas o governador já se posicionou, ele publicou um decreto para finalizar o processo do leilão. E eu acredito que, no final das contas, até essa própria discussão, que é salutar no processo democrático, a divergência, né, de opiniões e de entendimentos, o que houve com o líder do governo, Márcio Pacheco, o deputado Márcio Pacheco, o Rodrigo Bacelar e o deputado André Siciliano, presidente da Casa, como governador, até porque o governador, como bem falou, eu entendi o posicionamento dos dois deputados. O que eles disseram naquele momento, talvez no calor da discussão, é que o governador em exercício ele tem sempre uma postura muito conciliadora para conduzir, né? Principalmente no trato político. Ele tem essa natureza, inclusive pessoal, é um homem extremamente espiritualizado, uma pessoa calma e com um espírito conciliador. Então, o que foi dito nesse momento, penso que foi a questão da ameaça e, de fato, isso não é a postura do governador. Eu o conheço e sei que ele não tem essa verve belicosa, né? Você acha que isso chega a bom termo? Né? Foi só o calor do momento, isso chega a bom termo? Porque eu vi um artigo do Siciliano no Dia, onde ele explica a posição dele. Ele realmente ele não é contra a concessão em si. Ele acha que ele faz uma crítica ao governo no sentido que o governo, em relação ao governo federal, e aí, logicamente, Siciliano do PT, né, o governo federal Jair Bolsonaro, tem essa coisa da política, né, que está polarizada 17 meses antes da eleição, mas ele também questiona os critérios disso. Ele critica o governador por
em relação ao governo federal, o governador Cláudio Castro, a relação dele com o governo federal é só ver a nós, né, o governo federal, e vosso reino, nosso reino nada, né? Então, ele critica um pouco isso. Luiz, mas a questão é que o Estado do Rio de Janeiro hoje se encontra sob regime de recuperação fiscal. Nós dependemos, e aí são as interfaces necessárias, e fora a questão política de alinhamento ou não do governo do Estado com o governo federal, do entendimento do presidente da Câmara com relação ao governo federal, eu penso que nós temos que ter relações amistosas e cordiais, e diplomacia, sobretudo. O Estado do Rio de Janeiro hoje faz um enfrentamento de uma crise financeira que se arrasta há anos por sucessivos governos né, nós sabemos muito bem, nós que vivemos a política, sabemos muito bem em qual o Estado e como o Estado do Rio de Janeiro se encontrava a partir de 2019, quando do advento da ascensão aí do Witzel e do Cláudio Castro. E já encontrou o governo com esse regime de recuperação fiscal em vigência. Então, não há que se levar o debate para as questões técnicas, o que é melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro, para o povo fluminense. E o presidente da República, ele tem sua base no Rio de Janeiro. Ele não está pensando em nada de pior para o Estado do Rio de Janeiro e não quer que tenha nenhuma prevalência de interesses do governo federal sobre o Estado do Rio de Janeiro. Mas acontece que essas decisões, elas têm que ser céleres, né? E penso que talvez essa divergência de entendimento seja em razão da celeridade que esse processo tomou e que tem que ser tomado, porque alguma decisão tem que ser tomada. A população do município do Rio de Janeiro, abastecida pela SEDAI, está consumindo uma água extremamente duvidosa com relação à sua potabilidade, né? Nós vemos aí constantemente o gosto, o cheiro, enfim, e aí isso atribuído a algumas algas ou não, ao tratamento, mas nós estamos vendo, como eu falei anteriormente, né, assistindo aí o desserviços prestados pela companhia há muitos anos. Então, decisões têm que ser tomadas, né? E se isso importa em não conveniência política de governantes atuais, isso pouco importa para o Estado do Rio de Janeiro. O que se pensa é que a gente tem um regime de recuperação fiscal e que, inevitavelmente, em algumas situações, e como isso restringe algumas ações do Estado, né, o governo federal tem, sim, preponderância em algumas situações para observar que, muito embora seja a concessão, isso tem que ser posto, né, nas condicionantes do regime de recuperação fiscal que o Estado está sujeito, né? Não vejo como uma interveniência do governo federal, acho que está havendo uma falha na interpretação, mas que, com certeza, se não houver um entendimento entre os poderes aí do Estado fluminense, a Justiça vai dar um melhor destino, como foi no voto bem lúcido do ministro Luiz Fux. Deixando uma pauta pré-estabelecida, que é de Quissamã. Na eleição teve um fato que foi noticiado à época, correu muito em rede social, evidenciado em vídeo. O vereador governista, o Janderson Chagas, do DEM, foi secretário Secretaria ou Superintendência de Segurança Pública? Na verdade, secretaria, sim, com status de secretaria, era uma coordenadoria com status de secretaria. Foram vários candidatos secretários, foram 6 candidatos secretários. Mas o fato com o Janderson foi que ele teria identificado um carro que estaria fotografando ele desde a eleição, né? Ele tem filmado, estou falando que basta dar um link da chamada da sua entrevista aqui. Tem o link da matéria, a gente noticiou quando ele se tornou réu, né? Ele sai do carro com arma em punho e pega a máquina, né? Isso gerou uma denúncia no Ministério Público, que foi acatada pelo Judiciário, transformando o Janderson de inquérito da polícia, depois denúncia do Ministério Público, denúncia acatada, ele foi transformado em réu.
pela suspeita de crime de roubo à mão armada, no caso da câmara fotográfica, falsidade ideológica, porque se identificou com um PM e é PM já reformado, e ameaça contra 2 homens. Você está num grupo de oposição e essas denúncias também, você participou da formalização dessas denúncias e tal. Como é que você vê, enquanto oposição, enquanto parte, quer dizer, logicamente sua visão vai ser de parte, mas como é que você viu o episódio? E é inquestionável, ele foi denunciado e transformado em réu. Não está julgado, não está condenado, todo mundo é inocente até que prove o contrário, mas enfim, ele é réu. Como é que você viu o episódio todo? Bom, Aloysio, foi um episódio lamentável na nossa cidade. Na verdade, essa conduta não foi nenhuma inovação nessa campanha eleitoral de 2020. Em 2016, o nosso grupo político sofreu abordagens dessa natureza também. Só que naquele momento a gente ainda não tinha toda a tecnologia que em 2020 a gente tem acesso. E você sabe, né, me reelegi, eu também era candidata, mas eu sempre exerci uma função também de coordenação de campanha, até porque o nosso candidato é o meu marido, o Armando, né, o ex-prefeito Armando, e todos vocês sabem disso. E como eu sou técnica operadora do direito, eu ajudei, como sempre, na coordenação da campanha. E nós tínhamos, no dia da eleição, um fotógrafo, né, e um cinegrafista que estava trabalhando com a gente, inclusive um profissional de campos, e ele estava fazendo registros fotográficos de compra de votos, de denúncias de compra de votos. Você sabe como é que aquele movimento de dia da eleição, né, principalmente na cidade do interior. E como foi a prática reiterada, fizemos isso em 2016 também. Para quê? Justamente para informar a Justiça Eleitoral, né? E nessa eleição a gente tinha o dispositivo, o aplicativo da Justiça Eleitoral para juntar essas imagens, fotos flagrantes de compra de voto imediatamente, né? O Neto, né, o fotógrafo, estava fazendo esse serviço. Essa alegação de que foi fotografado em casa e que se sentiu ameaçado, na verdade, é uma narrativa colocada pelo acusado, né? Mas o que é fato é que esse profissional estava com um amigo dirigindo, que é até filho de uma amiga nossa, dirigindo no dia da eleição, e eles sofreram essa abordagem e sofreram, né, o roubo da Câmara, não só da Câmara, mas de documentos pessoais, identidade, habilitação, e a violência física também, né? Isso tudo foi registrado. Na verdade, eu fui chamada no momento da confusão, eu fiz a abordagem ao cidadão, pedi a devolução da câmera, mas ele já tinha ocultado os documentos e, quando eu pedi a devolução da câmera, eles sumiram com a câmera, jogaram a câmera, ficaram jogando a câmera, né? E a câmera sumiu, e sumiu o mais importante, que foi o memory card da máquina, né? A máquina foi danificada, um equipamento caríssimo, equipamento avaliado em R$18 mil, ela foi quebrada, e a perícia da polícia comprova isso. E o memory card com as imagens feitas pelo profissional também sumiu, e aí a justiça quer saber onde foi que esse memory card sumiu. E o que fizemos e o que fiz enquanto profissional foi levar as vítimas em sede policial e a presença também da promotora de justiça para comunicar o ocorrido. E com isso, a justiça entendeu, porque o titular da ação é o Ministério Público, entendeu que houve a tipificação legal, não só do roubo, né, mas também da questão da apresentação ou não. Em todo momento ele se apresentou como um policial, e que isso daria, de certa forma, conferiu a ele, né, a legalidade para fazer esse tipo de abordagem, no meu entendimento, indevido. E eu falei isso para ele, oportunizei para que ele devolvesse os equipamentos e devolvesse os documentos. E aí depois chegou a imagem da abordagem, que foi uma agressão aos dois rapazes, e um caos, um constrangimento.
assim, horrível, né? Isso no momento da eleição, no meio da tarde, não tinha finalizado ainda, e na praça da cidade, né, na principal praça da cidade. E é lamentável, né? Eu tenho a lamentar, e eu fui arrolada pelo Ministério Público como testemunha do processo, mas eu estou dando aqui a minha opinião, não como enquanto cidadã, não enquanto vereadora. E é lamentável que isso tenha se repetido em 2020, isso foi uma prática, torno a dizer, em 2016 também, nós sofremos as mesmas abordagens, e é lamentar que a política de Quissamã tenha se tornado isso, né? Onde as pessoas não têm sequer a liberdade de ir e vir, né? E de sofrer essa violência, como esses dois rapazes sofreram. Pode encerrar o bloco em 7h55, mandou aqui no WhatsApp. Vou fazer 2 perguntinhas apenas a você. A primeira que a prefeita reeleita Fátima Pacheco esteve aqui no programa, eu e o Cláudio entrevistamos, e ela falou que se sentia também, as pessoas que estão aí, ela não identificou que seriam esses dois, mas que seria devassada, pessoas fotografando na casa dela, de noite, entrada, saída, que ela sentiria ameaçada e constrangida. Logicamente que ela não pôde afirmar são esses mesmos dois, mas que isso seria corriqueiro, nas campanhas. Ela também fala isso. E como é que ficou sua relação com o Janderson? Afinal, vocês são vereadores, né? Na mesma casa legislativa. Então, são 2 perguntas. Bom, a primeira pergunta, eu não tinha conhecimento dessa incomodação da prefeita de ter sido perseguida por fotógrafos. O que eu sei é que, por muitas vezes, a minha casa, né, também foi objeto de abordagens dessa natureza, né? E nós, enquanto que não gozamos da prerrogativa que a prefeita goza, né, de ter à sua disposição a segurança pública municipal, enfim, nós por muitas vezes nos sentimos também vigiados, fotografados, alvos de fake news por blogs aliados, enfim. E não sei em que momento ela se sentiu abordada ou tendo a sua vida, a sua intimidade ou o seu direito de vir privado por abordagem. O que todos nós temos que saber, e isso eu trato com muita naturalidade, é que somos pessoas públicas e essas são as agruras de ser uma pessoa pública, né? Você como jornalista sabe disso, vocês dois como jornalistas sabem disso. A gente, quando se dispõe a estar na vida pública, nós temos que saber que nós vamos ser objeto de crítica. A nossa imagem é pública, e suas relações de uma cidade do interior, nós temos pouco mais de 25 mil habitantes, né, são muito próximas, e se a gente considerar toda e qualquer situação invasiva, a gente tem que, na verdade, fazer outras escolhas para si, né? E eu acho que a prefeita tem muita dificuldade de lidar com isso. Um fato recorrente em que ela se posiciona, inclusive, é com relação... Ela tem muita dificuldade de lidar com críticas, né? Tanto é que ela ajuiza várias ações em desfavor de cidadãos comuns, empregados domésticos, balconistas. Basta lançar no Facebook alguma crítica ao governo dela que ela ajuiza uma ação, mas o Tribunal de Justiça já está se manifestando nesse sentido. Eu, inclusive, num recente julgado, no grupo de recursal do juizado especial, isso foi objeto de conversa até entre os juízes que compõem a Câmara, né, dessas sucessivas e reiteradas ações da prefeita. Então, eu vejo que ela tem muita dificuldade de lidar com isso, mas, para fazer o contrário com seus adversários, não tem a mesma sensibilidade, né? A outra pergunta foi sobre o meu relacionamento com o vereador Janderson. Eu tenho um tratamento cordial com todos os vereadores. Eu procuro, né, não levar essas querelas pessoais para a minha relação na Câmara, no trato com os demais parlamentares. Levo as minhas pautas, faço as minhas pautas, mas constantemente, óbvio, sou atacada pelo grupo governista, mas não pelas pautas, argumentos e fatos que trago ao plenário, e sim por questões que não perpassam necessariamente por essas questões.
mas de minha parte, meu tratamento é sempre de forma cordial, né? Mas não tenho nenhum relacionamento com o vereador. E espero, inclusive, com relação, voltando à questão da acusação que está sendo feita a ele pelo Ministério Público, que a justiça seja feita, ele está tendo a oportunidade de se defender, de apresentar a versão deles dos fatos. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dele, a juíza, no primeiro momento, não decretou a prisão preventiva, mas decretou outras medidas, como a perda do porte de arma, por exemplo, e eu espero que ele se defenda no processo e mais, né? Eu espero que isso sirva de lição, para que essa prática não se perpetue na cidade, porque nós não precisamos disso, né? A democracia, no processo democrático, Aloysio, não cabe esse tipo de atitude, essa postura, né? Que, na verdade, não condiz, muito menos com a nossa cidade, que é um povo cordial, um povo gentil. A gente nunca vivenciou isso aqui e eu penso que eu estou cumprindo um papel importante em denunciar esses fatos e levar à justiça para que seja apurado e, eventualmente, se no final, ter a punição devida. Muito bem. Perfeito. São, sim, 7h57, então a gente faz uma pausa rápida aqui, um intervalo bem rápido, para a gente voltar a falar de Quissamã hoje, com a vereadora Alexandra Moreira, ao vivo aqui, aliás, com várias participações aí, o pessoal interagindo com a gente, uma audiência muito grande também em Quissamã, onde o sinal da rádio, né, pega normalmente, também pega com qualidade, e além, é claro, da internet. A gente vai a um breve intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Qualidade certificada ISO 9001-2015. A Câmara de Vereadores de